E amém. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Você pode ficar pode se sentar, vocês já estão sobre os pés, né? Pode se sentar, abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Gálatas 5, 22. A gente vai falar hoje sobre o primeiro fruto do Espírito, que é o fruto do amor. Amém? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo, te agradecemos, Pai, por esse momento especial que estamos aguardando aqui, que é partilhar da tua mesa, de celebrarmos a tua vida em nós, Senhor. Fala conosco nesta manhã, traz, Senhor, refrigério, traz, Senhor, paz aos nossos corações, aquieta, Pai, as nossas mentes e fala, Pai, fala de maneira especial conosco novamente, porque nós temos a convicção que o Teu Espírito sempre fala, e o Teu Espírito sempre age, e o Teu Espírito está conosco nesta manhã. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Dá aquela salva de palmas, só a MVPM sabe dar. Mais forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo, nesse momento da carta aos Gálatas, ele se encontra num momento bastante delicado. Ele passa por um momento no seu ministério difícil. Por quê? Havia uma discussão muito forte dentro da igreja. Havia um grupo de irmãos que se converteram a Cristo e que eram judeus, que estavam condicionando a salvação daqueles que não eram judeus a seguir um preceito, uma lei judaica, que era a circuncisão. Então o que eles pregavam? Olha, para você ser salvo por Cristo, você tem que ser circuncidado. Tem que seguir a lei judaica. Então era a lei judaica e Cristo. E Paulo, ele se levantou contra e falou: não, espera aí. Que conversa é essa? É só Cristo. Existe uma boa nova, existe uma nova mensagem. Por que vocês estão condicionando a salvação a uma velha mensagem? A uma velha condição? Não, é Cristo. Cristo morreu na cruz por mim e por você, a conta está paga. Ninguém deve nada, é Cristo, não tem circuncisão. Não tem religião, não tem regras, não tem usos e costumes, é Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar. E essa era a grande questão que se discutia naquele momento. O sacrifício de Cristo só já não valia. Tinha que ter um pedágio. Tinha que ter ali uma teologiazinha. Tinha que ter ali um ponto de vista pessoal. Não, eu acho que tem que ser assim. Concordo que esse negócio só Cristo resolve a parada. Não pode ser tão fácil assim. E se nós trazermos essa discussão que Paulo viveu no ministério naquela época, nos dias de hoje também não é diferente. Tem muita gente ensinando, não precisa só de Cristo. Tem que ter algo mais. Tem que ser zeloso ao extremo. Eu sou muito zeloso.
Sou muito cuidadoso, então está muito fácil. Esse negócio de graça, fácil. Esse negócio que Jesus já pagou o preço na cruz, isso vira bagunça. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele alerta a igreja. Quando você troca o sacrifício que Cristo fez na cruz por qualquer teologia, por qualquer zelo que você tem, eu sou muito zeloso pela palavra, eu sou muito zeloso pela lei, sabe o que acontece? Você se desliga de Cristo e você vive só pela lei. E eu vou dizer uma coisa para você, ninguém consegue cumprir toda a lei, é impossível. Então, se não for pela graça, se não for pelo sacrifício de Cristo, se não for pelo amor, nós não chegamos a lugar nenhum. A gente só vai servir aos nossos próprios interesses. Não sabe o que é, pastor? Que eu sou santo mesmo. Eu tenho uma vontade de ser santo. Gente, eu não consigo. Vou confessar para vocês, eu não consigo. É um negócio muito pesado. E Cristo já pagou a minha conta. Está pago na cruz do Calvário. É um dia de cada vez. Pastor, como é que você faz? Eu tento buscar a santidade de Deus, um dia de cada vez. Tem hora que você sai fora um pouco disso? Tem, irmão. Tem hora que eu tenho vontade de pegar um pessoal pelo pescoço e balançar. Mas aí, a graça de Deus vem e me traz de volta. E é como se o Espírito Santo falasse assim, ô Mané, Zé Ruela. Lembra aquela parte que Jesus falou que você tem que perdoar 7 vezes? 70 vezes 7? Ô tonto, você lembra daquela outra parte que você toma um tapa no lado e você vira o outro para tomar o outro tapa? Está lembrado disso? Aí você volta. E aí quando você está voltando, o Espírito fala de novo, só mais uma aí para a sua conta, para você não esquecer. Você é meio esquecidão, você é meio tonto mesmo. Caminha mais uma milha, tá? Dá mais uma caminhadinha aí. Esfria a cuca. Vai orar, vai ler a palavra aí. Uns 15 minutos você volta para o normal. Mas tem gente que acha que não, ele é santo 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Gente, é caso de internação isso. Temos que ver se temos algum irmão psiquiatra no nosso meio para a gente começar a indicar esses camaradas para irem para lá. E é disso que Paulo está falando aqui. Gente, é Cristo que fez toda a obra, não é você. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. O Eugene Peterson, ele fala sobre o fruto do Espírito, o amor. Ele tem uma descrição muito interessante. Bota para mim aí, Carol, na tela. Olha só como é que ele define o fruto do Espírito, o amor. Ele define assim, que esse fruto é o resultado de uma vida de fé. Olha só a palavrinha fé. É aquele que vive por fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Germinada e nutrida pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? É o Espírito Santo de Deus que faz germinar o fruto do amor em você e em mim. E é Ele que vai nutrir. Então não adianta
germinar e nascer. Se o Espírito Santo de Deus não for o seu caminho de conduta, ele não tem alimento, não vai ser nutrido e vai morrer. E aí eu tenho que forçar a barra para mostrar uma coisa que eu já não sou mais. Eu viro um clichê de mim mesmo. Sabe o que é clichê, né? É uma coisa parecida, é uma piada, vira uma piada. Porque se o Espírito de Deus não nutrir, você morre. E tem muita gente cristã morrendo espiritualmente, porque deixou de andar segundo aquilo que é a vontade do Senhor e andar segundo aquilo que é o caminho do Espírito. Então ele não está sendo nutrido. Vira um raquítico, vira uma pessoa que não tem o que dar, não tem o que entregar. Em Gálatas 5:6, diz assim a palavra: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é o quê? Porque em quem? Em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Por que o primeiro fruto do Espírito é o amor? Porque se não tiver o amor primeiro, você não consegue nenhum outro fruto. É no amor que germina e é no amor que se nutre todos os outros frutos. Lembra que a pastora Nádia pregou tão bem domingo passado? Que é um fruto. Que nós temos que buscar todos os frutos. A fruta é a mesma, o fruto é o mesmo. Você vai pegar os gominhos. E olha só que interessante. Em Cristo, pela fé, que é que a gente aguarda a justiça. Sabe por que uma pessoa que tem o fruto do Espírito, o amor, consegue superar grandes dificuldades? Porque ele tem fé suficiente para aguardar, esperar o tempo onde Deus vai justificá-lo, onde Deus entrará com o milagre, onde Deus entrará com provisão, com providência. Um cristão que tem o fruto do amor, ele tem paciência, aguarda em fé. Como é que essa fé funciona, pastor? Ela atua pelo amor. Tem coisas, irmãos, que só por amor. Não tem outro jeito. E o fruto do Espírito, o amor, ele é liberdade. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo portanto, permaneçam como? Firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não existe princípio de amor sem liberdade. Deus tem um trabalho enorme com a gente, irmãos, sim ou não? Gente,
Pensa numa criação, numa criatura que dá trabalho para o Criador. Passarinho dá trabalho para o Criador? Nenhum. Passarinho é uma benção. Voa, canta, faz ninho, põe ovinho, namora com a passarinha, tudo certinho. Não enche o saco de Deus o passarinho. Um búfalo não enche a paciência de Deus. Uma palmeira não enche. Olha, não dá trabalho para Deus. O único sujeito que dá trabalho para Deus é o sujeito homem. E aí, no sentido genérico, né? Sujeito à mulher também. Né? E, aliás, sujeito à mulher dá uns trabalhos bons também, viu? Sujeito à mulher dá uns trabalhos que é uma benção. Uma graça. Mas, quando Deus resolveu nos criar, Ele decidiu a forma que nós iríamos vir ao mundo. E Ele fala assim, olha, essa galerinha que a gente vai fazer aí, imagem e semelhança nossa, a gente vai dar liberdade para eles. A gente vai dar livre-arbítrio. Acho que o Espírito Santo, Jesus, falou, pai, tem certeza? Esses caras vão dar trabalho, hein? Eu sei. Olha, esse pessoal vai se rebelar contra o Senhor. Eu estou sabendo, sou Deus. Só para lembrar, Senhor, não é por nada, não. E Deus resolve se relacionar conosco através do amor e liberdade. E quando Ele resolve nos tratar com amor e liberdade, Ele respeita as nossas decisões. Olha que problema. Porque senão nós seríamos lobotizados. Sabe o que é lobotizado? Aqueles zumbi. Né? Vai para cá. Ô servo de Deus, vem para lá. Sapatinho. Deus nos criou com livre-arbítrio, com liberdade. E toda a história cristã é uma história de liberdade. Bota aí, Carol. Toda Bíblia, toda a história cristã é uma história de liberdade. Cada história bíblica conta como uma pessoa foi liberta. Liberta do quê, pastor? Das suas prisões, das suas gaiolas emocionais, da culpa, do remorso, do ego. Não tem um personagem da Bíblia que chegou lá acabado, pronto. Ele chegou numa situação que precisava ser liberto. E essa história se repete dia após dia. E foi o que Paulo disse. Paulo disse assim: olha como nós éramos separados de Deus. Olha como a gente era escravo. Então, Deus está nos dando a oportunidade de mudar. E Paulo deve ter levantado a bandeira e disse assim: ei, vocês irmãos de Gálatas, é tempo de mudar. E ele diz nesta manhã aqui em São Paulo, no bairro do Belém, na IMVPM, sede: ei, igreja, hoje é tempo de mudar. E Paulo diz: porque somos livres, nós somos livres para mudar. O processo dessa mudança é sempre uma história. Nunca é uma fórmula pronta e acabada. Eu vejo muitos irmãos hoje com muita fórmula pronta e acabada nas mãos, mas não tem história para contar. Eu tenho a fórmula, mas eu não tenho história.
E o que Paulo fez? Quando Paulo diz que nós somos livres para mudar, ele não dá uma fórmula. Olha, 7 passos para ser livre. 7 passos para mudar a sua vida espiritual, 7 passos para cuidar do seu casamento. 7 passos para você perder a barriga, esse é mais difícil. Mas ele conta a história dele. Ele conta a sua história. E a história de Paulo, sem dúvida, é uma história marcante. Paulo, no Novo Testamento, depois de Jesus, é o personagem principal. Quase todo o Novo Testamento tem Paulo na história, ou foi escrito por Paulo. Então ele tem uma experiência de conversão fantástica. Mas não é diferente da história da minha e da sua vida. Não é diferente da maioria da história de vida de todas as pessoas. Paulo era um pecador, Paulo era um egoísta, Paulo era uma pessoa perdida. Ele tem um encontro com Jesus, aquele encontro com Jesus traz o Espírito Santo para a vida de Paulo, e a vida de Paulo ele é transformada, ele mudou. A história é a mesma. Sabe por que a história é a mesma? Porque para Deus a vida de Paulo tem a mesma importância que a minha e a tua vida tem. Nós somos tão importantes quanto Paulo. Nós somos filhos amados de um pai amoroso e bom. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, você tem uma história de transformação e você precisa contar. Sabe por quê? Porque isso é cristianismo. Irmãos, eu vejo muito blá blá blá. Eu vejo muito modelo, eu vejo muito formulinha, eu vejo muita teologia, eu vejo, não é porque eu acho, é porque eu penso. Cara, conta a história da tua vida, fala o que Jesus fez na tua vida. É a tua história que vai levantar aquele que está caído, é a tua história que vai levar Cristo à vida das pessoas. Não existe fórmulas, existem histórias de vidas transformadas pelo poder do amor de Deus. É isso que encanta as pessoas. É isso que faz as pessoas terem sede de Deus. Eu quero viver o que esse irmão viveu. Eu quero isso para mim. E o quanto da nossa história tem sido contada. O quanto que Deus fez por nós tem sido passado adiante. Isso dá certo, irmão. Isso desde a igreja primitiva. Vamos falando de mais de 2000 anos. Dá certo. Conta o que Deus fez com você. Deixa o Espírito Santo faz o resto. Não é você que convence. Sua obrigação é contar a história, é contar o que Deus fez, o resto é com o Espírito Santo de Deus. Fruto do Espírito amor é escolher andar pelo caminho de Deus. Epa, caminho difícil, né? Caminho é difícil. Pastor, o que é escolher andar pelo caminho de Deus? É você optar em se deixar ser guiado, se deixar ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus não mete o pé na porta para entrar na tua vida, bota isso na tua cabeça. Liberdade, livre-arbítrio, ele só vai se você permitir. E acima de tudo é você escolher fazer a vontade de Deus o tempo todo. Isso chama-se reino de Deus.
Pastor, o que acontece quando a gente vive, ou quando nós vivemos no caminho de Deus? O que será que acontece aí? Bota aí, Carol. Olha só que coisa linda, gente. Deus faz surgir dons. Ele não fala um dom, ele fala surgir dons. Em quem? Em nós. Como frutas que nascem num pomar. Não é lindo isso? Maravilhoso. Deus tremendo é esse que nós servimos. E quando Ele faz surgir esses dons, como frutas que nascem no pomar, acontece o seguinte, irmãos. Você começa a ter afeição um pelos outros. Não é legal? Você tem uma vida cheia de exuberância. Você tem serenidade. Você tem disposição para comemorar a vida, para celebrar a vida. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, com roupa, sem roupa. A tua disposição é celebrar a vida. Você passa a ter um senso de compaixão no seu íntimo, dentro de você, aonde você for, a compaixão estará dentro de você. Você não precisa fazer caridade, entregar sopa na rua para tirar aquela foto, pôr no Facebook, para as pessoas acharem que você é bonzinho, que você é legalzinho, que você é um cristãozinho certinho, gosta das pessoas. Não precisa. Não precisa de Facebook, não precisa de foto, não precisa de nada, porque está dentro de você. Compaixão no seu íntimo. Olha só o que acontece também. Convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Você começa a enxergar a mão de Deus nos mínimos detalhes em todas as coisas criadas. E olha o que acontece também, nós nos entregamos de coração a compromissos que verdadeiramente importam, sem precisar forçar a barra. E para finalizar, nós nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Ei, Deus te deu habilidades e te deu dons. Mas não é para você colocar no Facebook. Não é para você colocar um medalhão no peito. Olha como eu sou espiritual. Tenho todos os dons. Olha, se você não sabe, são 9. O senhor Anádia pregou domingo. Eu tenho. Desculpa aí, tá? Você não tem? Eu tenho. Deus vai te dar sabedoria para você lidar com os dons que Ele vai te dar. Sabe por quê, irmãos? Porque o fruto não pode ser produzido por nós mesmos. Tem muita gente achando que consegue produzir frutos do Espírito por conta própria. Como é que acontece isso, pastor? Ele simplesmente acontece. Ei, você que está buscando os dons do Espírito Santo, não busque por você, não busque pela tua força, busque pelos motivos corretos. E quando você buscar pelos motivos corretos, que é servir ao próximo, Deus vai derramar os dons na tua vida de maneira surpreendente. Vai ser assim, pá, aconteceu. Você crê nisso? Isso não é uma teologia minha, não é uma teoria minha. A palavra diz que é assim.
Eu, sinceramente, irmãos, eu fico muito triste. Quando eu percebo no meio da igreja, eu não faço. E assim como as frutas que nós comemos estragam, são perecíveis. Em casa a Sônia gosta muito de comer mamão, né? Eu também. Às vezes você põe aquele mamãozinho bonito, né? Coisa linda aquele mamão. Aí você acorda de manhã para tomar café, você vai seco naquele mamão, aí você vai pegar o mamão, estragou, né? Que eu tinha que ter comido o mamão 2 dias antes e não comi, né? Deixei lá. Ele pereceu, tá? Então, assim como as frutas que a gente come perecem, estragam, o fruto do Espírito também perece. De que forma, pastor? Como é que o fruto do Espírito estraga? Quando você não compartilha com o outro o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, os dons do Espírito são para serem compartilhados. São feitos para consolar, para libertar, para levantar, para falar do amor de Deus e ponto. Não é teu. E quanto fruto do Espírito, quantos dons do Espírito tem apodrecido na vida de tantos cristãos, porque você não se abre, você se fecha nos teus problemas, na tua vida, na sua situação, e você esquece de dar uma olhadinha para o lado. Ei, você quer que o fruto do Espírito seja a bênção para a tua vida? Ele tem que abençoar primeiro a quem está do seu lado. Não tem outro jeito, meus irmãos. E Deus quer usar esse fruto do Espírito, o amor, na tua vida de algumas formas muito específicas. E a primeira delas é restaurar o pecador. Põe aí, Carol. Restaurar o pecador. Irmãos, igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de gente doente. Não é lugar de gente perfeita. Então, se você é alguém perfeito, você está no lugar errado. Você deveria estar numa sala VIP agora, de um aeroporto qualquer, aí num lugar bem chique, aguardando o seu embarque no portão 12 para o reino dos céus. Meu irmão, fique lá, tem ar-condicionado, tem all inclusive, você pode beber quantas águas de coco você quiser, Coca-Cola, salgadinho, vem uns negocinhos bacana, vem uns lanches legal lá, fique lá. Porque na igreja é um lugar de restauração do pecador. O dia que a igreja perder esse significado e esse sentido, a gente vira o clube do Luluzinho gospel, da Luluzinha gospel. A gente vira um clube. Todo mundo santo, todo mundo gordo, alimentado, não precisamos de nada, está tudo legal, tudo certo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são o quê? Deverão fazer o quê? Percebe a diferença? Aí tem alguns segmentos dentro da igreja que não é aqui, tá, irmãos? Vou deixar bem claro que não é aqui na MVPM. Em outras igrejas aí fora, graças a Deus. Que o sujeito vira o inquisidor do pecador. Cara lá, pecador. Fuma, bebe, não paga ninguém, bate na mulher, torce pro Palmeiras, essas coisas assim. Peraí, cara. Mas o cara está no lugar certo, ele é pecador mesmo. Aqui é lugar de restaurar pecador. E olha só o que ele fala. De que forma, irmão? Com mansidão.
Você pode conhecer a história do irmão pecador. Você não é, né? Ele vai fazer o quê? Mas quem conhece ele no profundo e no oculto é Deus. E você não tem o direito de julgar e tratá-lo com indiferença. Sabe por quê? O versículo continua. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja. Ei, amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Cuidado. Cuidado. Porque se você não olhar o pecador com o intuito e o fruto do amor para restaurá-lo, talvez um dia você esteja na situação dele. E talvez um dia alguém te trate dessa forma. Então a igreja é lugar de restaurar pecador. E é um lugar para a gente constantemente tomar cuidado para também não cair em tentação. Você entende que uma coisa está amarrada na outra? Consegue entender o que Deus está falando? Ei, talvez você esteja numa situação um pouco melhor hoje do que esse irmão que está em pecado e caiu. Como é que você faz para você não cair? Restaure, cuide com mansidão e não julgue. Isso é o fruto do amor trabalhando em nós. Uma outra forma que o fruto do amor vai trabalhar em nós é levar os fardos um dos outros. Eita Jesus. Gálatas 6, 2. Levem os fardos, o quê? Uns dos, e assim cumpram a lei de quem? De Cristo. Pastor, não leva mal, mas não gosto de levar fardo pesado do outro. Eu não concordo muito com isso que você está falando. Porque eu penso da seguinte forma. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas, né? Ainda fala com o português errado. E esse é o pensamento linear do mundo. É assim, cada um por si, e o último que sair apague a luz. Mas Jesus, numa certa altura, ele disse assim: aqueles que estão o quê? Cansados, amargurados, abatidos, caídos, desiludidos. E se fosse numa versão cearense, está ali, estou olhando aqui para Pio escrevendo ali, e para Fran aqui, lascado. Venham a... Por quê? O meu fardo é? E o meu jugo é? Então, meu amigo, Jesus já carregou o teu peso. Para você ter os ombros fortes e disponíveis para carregar o peso do seu irmão. E para encerrar, esse fruto do amor vai fazer com que você não se canse de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. E não nos de fazer o quê? Por quê? Talvez você entrou hoje aqui com sentimento, pastor, eu estou cansado. Cansado de ser bom. Cansado de ajudar as pessoas. Na boa, pastor, eu estou cansado de tomar bordoada. Estou cansado de tomar bola nas costas. Você não acredita como eu tomo bola nas costas, pastor. Na rodinha lá da empresa, o pessoal me chama de bobo. Os caras bobo, tonto.
Cansado disso. Quero mais não, pastor. Ei, presta atenção. Não se canse de fazer o bem. Ele não te dá uma segunda alternativa. Deus poderia colocar assim: de vez em quando não faça nada. Ou ele poderia dizer assim: ó, se o cara te der trabalho, mete o pé na porta, chuta o balde. Não. E diz para a gente não se cansar. Porque no tempo próprio, sabe qual é o problema desse tempo próprio? Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Mas Ele nos garante que no tempo próprio colheremos. Se não, você está desanimado. Você entrou hoje aqui desanimada, cansada. Ei, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Não desiste não. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai te dar vigor. Deus vai te colocar de pé. E no tempo certo você vai colher todas as bênçãos que o Senhor tem preparado no mundo espiritual. Não ficarão nenhuma retida em nome de Jesus. Amém? Você entendeu o que o fruto do Espírito, o primeiro fruto hoje do amor vai fazer na tua vida? Não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. Fruto do Espírito, o amor, ele é o poder revolucionário da humanidade. Não é revolução tecnológica, não é revolução financeira, não. É o amor. O reino de Deus, ele é amor. Ele é justiça. E ele é paz. Então não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de amar. É para isso que Deus nos chamou, gente. É simples assim. Não complica. Não teoriza demais. Conta a tua história. Você vai lembrar do pastor a semana inteira. O pastor falou que eu tenho que contar a minha história. E o Espírito tem dito para mim agora aqui, olha, diga às pessoas que elas ficarão incomodadas nessa semana a contar a sua história. E você vai se surpreender, porque Deus vai colocar um desejo e vai colocar a pessoa na sua frente. E você vai sentir algo queimando dentro de você para contar o que Deus fez com você. E você vai descansar e você verá o agir do Espírito Santo de Deus nessa vida que você contou a sua história. Não precisa fazer teologia, não precisa ser bacharelado em teologia não, gente. Só conta a tua história. Isso é cristianismo. Isso é o amor. Isso é o fruto do Espírito. O primeiro fruto do Espírito que você recebeu nessa manhã. Deus abençoe vocês. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor.